Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Nanderson Castro. Então nós vamos com mais um vídeo tutorial aqui para o nosso canal SymphonyCast, tá? Esse tutorial é mais para te mostrar um pouco de algumas facilidades que o console nos oferece com respeito a generators, tá? Mais especificamente hoje eu quero te mostrar a parte de CRUD, tá certo? Eu vou utilizar aqui o mesmo projeto PDF que a gente viu no último vídeo, tá certo? E a gente vai ver um pouco dele aqui. Eu vou utilizar aqui por enquanto o meu PHP Storm. Então eu tenho aqui, pessoal, o nosso controller, tá? E a gente ainda tem aqui aquele exemplo lá do PDF, né? Basicamente eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso config, no caso aqui nos nossos parâmetros. Eu tenho um database name Symfony, tudo certinho, root está certo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o seguinte. Primeiramente, eu vou gerar o nosso banco, tá? Doctrine Database Create, certo? Então, esse banco ele já existe, então só para a gente, vou colocar aqui PDF, tá? E vou executar o mesmo comando. E ele já criou para a gente aqui o nosso banco, né, PDF, já assim a gente precisar ter ido necessariamente lá na ferramenta, criado o banco, etc. Tá? Então essa aqui é uma das facilidades que a gente tem com o console. Eu vou fazer aqui também o seguinte, eu imagino que no nosso projeto eu não deva ter uma entidade. Né? Não tenho nenhuma entidade aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um bin console doctrine generate, tá? Entity, tá? Então eu preciso dizer qual banda essa entidade vai ser criada, para qual bundle, eu vou executar aqui um post mesmo, tá? O tipo de configuração eu vou deixar annotation e aqui eu vou criar os campos, tá? Eu não preciso gerar ID porque o ID já é dinâmico, tá? Então eu vou dar uma corridinha aqui e vou dizer que eu vou ter um title, vai ser string, eu vou deixar 255, então ele não pode ser nulo, não é unique. Eu vou criar aqui um content, tá? Nesse caso aqui ele vai ser text, não pode ser nulo, ele não é unique, tá? Eu vou criar aqui um created at, ele já identifica que é um datetime, e um updated at, tá? E ele já identifica também que é um datetime. Então se eu não quiser mais criar outros campos, outros atributos, eu simplesmente deixo em branco e dou um enter, tá? Então ele já gerou para a gente aqui um repository, doctrine e a entidade post, tá? Se nós formos aqui, a gente já vai ter aqui uma pasta post, tá certo? E toda essa entidade criada e algumas annotations do doctrine, tá certo? Eu não vou me ater muito a isso. A gente tem um curso de Symfony essencial na Code Express Learning. O link vai estar aqui na descrição, tá? Mas vamos aqui ao foco desse tutorial. Feito isso, pessoal, eu posso, com base nessa entidade, criar o nosso... Eu já criei a nossa base de dados, eu vou criar uma tabela em cima desse nosso entidade post, tá? Então eu só vou colocar aqui posts, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou aqui no bin console, doctrine, esquema, create. Então ele já executou aqui pra gente, tá? E basicamente ele me diz aqui também, essa operação não é recomendada em ambiente de produção, tá? Então até agora tá tudo tranquilo porque a gente está realmente em desenvolvimento, tá certo? Eu vou tentar logar aqui no meu MySQL e vou acessar o nosso banco PDF, tá? Se nós formos aqui em Show Tables, a gente vai perceber que a gente tem aqui
exatamente o banco já criado, que a gente está utilizando ele, e a gente tem também a tabela posts, né? Então, você percebe que tudo já foi feito aqui para a gente. Eu vou usar o Sequel Pro para a gente adicionar alguns dados na base, só para simplificar a nossa vida. Então, vou aqui no PDF, Posts, tá? E eu vou aqui, teste, post 1. Aqui eu posso fazer o seguinte, aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo isso. Ele não vai me deixar aqui nesse carinha aqui, né? Então deixa eu tentar fazer aqui. Só para a gente gerar um texto aqui, tá? Coisa rápida. Eu vou deixar aqui esse texto, vou dar um OK. Então aqui a gente tem 2017, 7, 8. Tá? Então a gente já tem aqui um dado no banco. Eu posso também fazer o seguinte, eu posso chegar aqui no meu console, tá? Chegar aqui em Doctrine, Query, SQL, e fazer o seguinte, select tudo, tá? Pronto, isso aqui é uma SQL que você já conhece, com certeza. E ele me traz aqui os dados referentes a esse select, tá? Então a gente tem aqui o nosso teste post 1, tá? Então você pode também fazer alguns debugs, digamos assim, pelo seu terminal aí, tá certo? Agora, pessoal, eu quero te mostrar um generator que ele, de certa forma, é interessante e pode te ajudar quando você pensar em CRUD e quando você quiser agilizar alguns processos, tá? Então, eu vou só procurar aqui no nosso console esse comando, tá? É um generate. Então aqui, doctrine generate CRUD, tá? Então a gente pode bin console e usar esse comando aqui, tá? Então ele me pede qual vai ser a entidade que eu quero gerar esse CRUD. Eu vou dizer que está no app bundle e a entidade é post, tá? Se eu quero gerar algumas ações descritas, eu vou dizer que sim, tá? O tipo de configuração eu vou deixar annotation e você pode botar um prefixo para essa rota. Eu vou colocar aqui posts, tá? E ele me pergunta, você quer confirmar a geração? Eu vou deixar default, que é o yes, tá bom? Então ele gera para a gente aqui todo o CRUD. Se nós formos aqui na nossa aplicação, a gente vai ter aqui a entidade que a gente já tinha. A gente vai ter agora um post controller com todas as ações, new action, show action, edit action, delete action e um create delete form, né? Então, a gente vai ter também aqui os formulários, tá? No nosso curso de Symfony a gente vê um pouco do que são esses caras aqui, tá? Isso foi tudo gerado agora pelo nosso comando, tá certo? E se nós formos aqui também, no caso o App Bundle, ele salva as views no resources principal, tá? E a gente tem aqui todas as nossas views que foram geradas agora há pouco com o nosso CRUD, tá? Então, eu vou tentar levantar aqui o nosso server, se não tiver nenhum server levantado aqui. Então a gente já tem um server nessa porta. Então vou levantar um server na porta 3039 para a gente testar aqui, tá? O nosso generator, né? Então, certo, ele vai tentar gerar aqui a questão do PDF lá, eu nem preciso, eu vou já direto aqui na nossa rota, não vamos nos ater a isso, então eu coloquei lá como posts, né? Então vamos esperar ele carregar, tá? E ele já trouxe aqui pra gente
Você percebe que é uma interface bem seca, você vai ter que trabalhar um pouco aí nessa interface, mas todo o processo de criação, de recuperar um dado, de deletar e assim por diante já foi criado aqui. Então vou só fazer um teste para a gente concluir aqui. Então teste via CRUD, testando, 1, 2, 3, 3. Eu vou deixar as datas default aqui e vou criar. Então ele já nos redireciona para um show, né, desse post. Então ID 2, teste via CRUD e assim por diante. Eu posso voltar para a listagem, eu posso deletar, eu posso editar. Editando, edite, vou editar aqui. Tá? Então já editou, ele volta para o mesmo formulário. Se eu for para a nossa listagem, a gente vai ter o ID 1 e o nosso post 2 criado aqui, tá? E eu posso também, aqui no show mesmo, tentar deletar esse cara, tá? E a gente tem aí um CRUD praticamente pronto, tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar nesse tutorial, tá? Alguns generators que você pode utilizar aí no Symfony. Então, se você quiser sempre ficar por dentro de quais comandos você pode utilizar, você pode executar um bin console na raiz do seu projeto e você vai ter acesso a todos os comandos disponíveis por default aqui no seu console do Symfony, certo? Espero que você tenha gostado desse tutorial e até os nossos próximos tutoriais aí sobre Symfony. Abraço!